E Deus me deu força para me vencer. Na vigília que teve aqui, domingo pela manhã, 4 horas da manhã, a gente fez uma vigília aqui maravilhosa. E eu aproveitei aquela oportunidade para pedir força a Deus para vencer aquele problema que eu queria vencer. E eu sozinho eu não ia conseguir de maneira alguma. E eu clamei a Deus que Deus me ajudasse, me desse força. Porque eu precisava vencer esse problema. E aproveitando aquela oportunidade que o irmão Braz ali falou que idolatria não era estar só na festa, não era estar só na hora de mais cultura, não era só adorar o carro, não era só ter aquela paixão pelo jogador de futebol, um ator de televisão. Idolatria também era o que ele estava fazendo. Eu entendi assim. Ser fanático por time de futebol. Eu entendi que ele estava imaginando isso. E eu aproveitei aquela oportunidade quando o irmão Moacir disse assim: vinha do irmão missionário aqui para a gente, orar pelos agradecimentos e outra dupla pelos pedidos. Eu aproveitei aquela oportunidade. E eu disse: eu vou mais votos. E ali eu falei para o irmão Braz: eu quero particularmente dizer que eu quero fazer isso. Não sei se você vai querer aceitar esse convite que eu vou te fazer para a gente fazer esse voto nesta madrugada. E eu falei para Braz assim, para os demais que estavam: eu quero a partir de hoje fazer um voto a Deus que eu vou deixar de assistir agora jogo de futebol. Eu era muito fanático pelo Flamengo. Já tinha pedido oração várias vezes aqui na igreja. Eu estou aqui com essa brigazinha bem velha. E ganhei lá na Assembleia, Braz. Você se lembra disso? E aqui, a data dela aqui fala que foi em 98. E a gente conhecemos um pouco da mensagem lá. Não conhecemos tudo por completo, porque realmente não conhecemos tudo por completo. Mas foi lá que a gente conheceu um pouquinho. E de lá para cá eu vinha lutando para abandonar essa idolatria que eu tanto praticava. E lá, na Assembleia, eu conheci um pouquinho da mensagem que eu já falei. E vim para cá, conheci muito mais. Mas também não tive libertado ainda da idolatria do jogo. E o que aconteceu? Nessa madrugada de domingo, Deus me deu força para fazer esse voto a Deus, que a partir de agora não vou mais torcer por um time de futebol, porque isso não edifica. Isso não traz nada de bom para o cristão. E eu só tenho a dizer que estou muito feliz com isso. Muito feliz. E o voto que a gente fez daqui, Braz, a gente tem que honrar este voto. Porque a gente prometemos, não foi a Moacir nem aos anciãos da igreja, não, foi a Deus. E antes, quando eu era fanático por jogo de futebol, quando o Flamengo perdia, eu estava liberando 2, 3 vezes na noite para poder dormir. Para alguns aí podem até imaginar assim: não, rapaz, esse cara era muito fraco. E eu era mesmo. Mas para o glória de Deus, Deus está me fortalecendo. E em nome de Jesus, não quero mais praticar essa idolatria. Depois de todos os comentários, agora vamos abrir nossas Bíblias, né? No livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Todos já acharam? Povo ligeiro. Isaías capítulo 6. Nós vamos começar por aqui, a entender um pouquinho aqui da adoração ao nosso Deus. Isaías capítulo 6,
antes de lermos, muita oração tem muito poder, e gostaria de todos aqueles que puderem ficar de joelho, todos ficar de joelho para a gente fazer mais uma oração. Soberano Deus e bondoso Pai, quero, Senhor Deus, nesta noite te agradecer por cada visita que aqui o Senhor trouxe. Que o Senhor venha com o teu Santo Espírito ungir cada pessoa que aqui está visitando, Senhor. Que eles possam sair daqui, Senhor Deus, movido pelo poder do teu Santo Espírito. Que eles também, Senhor Deus, venham ter desejo de voltar muitas vezes. E que possa, Senhor Deus, entender essa mensagem. Me usa mais uma vez, não porque eu seja digno de estar aqui no altar, mas porque eu creio, Senhor Deus, na tua misericórdia. Nos abençoa, nos dê, Senhor Deus, o nome que servir, em nome de Jesus. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um altar e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Versículo 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Versículo 3: e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As vozes do limiar se moveram, a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com um tenaz. Uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Oh glória! Versículo 8: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 9: então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entenda com o coração, e se converta e seja salvo. Essa mensagem aqui de Isaías, a resposta dessa mensagem, de tudo isso que Isaías disse, está lá em Mateus. E a gente vai estudar aqui cada detalhe do que Deus disse aqui nesse último versículo, no versículo 10.
Ele é que mostra que a mensagem era para ser pregada, que muita gente ia ver, mas não ia perceber. Muita gente ia ouvir, mas não ia entender. E mesmo assim essas pessoas ainda iam ser salvas. Por incrível que pareça, o nosso Deus, Ele nos ama de verdade. E por mais que você não queira nada com a mensagem, Deus já está lhe dando tempo para que você possa se converter. Porque eu mesmo, eu era uma pessoa dura de coração, não aceitava a mensagem, fui para a igreja quase a força nas várias, mas fui, porque para mim fez um convite. Creio que o Espírito Santo ali colocou a vez para trás, me dar aquele convite, e eu fui assim, mas sem coragem de ir. Tudo que eu ouvi lá, para mim não tinha sentido de nada. Mas devagarzinho Deus vai trabalhando na minha vida e na sua vida. Não adianta eu pegar, dar um estudo de uma pessoa, às 25 horas, o meu curso é 25 horas. 25 horas, pregar tudo de uma vez, no pensamento de jogar logo aquela pessoa dentro d'água, para se batizar. Não adianta. Porque aquela pessoa vai se converter no tempo que o Espírito Santo achar que é necessário. Não no meu tempo. Vamos para Mateus capítulo 13, para a gente entender melhor. Eu só tenho certeza de uma coisa, que Deus, Ele nos ama de verdade e espera o tempo que for preciso. Porque Ele jamais vai deixar ninguém se perder. E a mensagem desta noite é para que a gente possa compreender o quanto Deus quer nos falar nesta noite. Mateus capítulo 13 e o versículo 14 e 15 diz o seguinte: todos já acharam? Amém? Amém. Versículo 14: de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Ouvirão com os ouvidos e fecharão os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. O nosso Deus, vendo que você está contando dificuldade, está dizendo que não está preparado ainda para se batizar, para se converter, mesmo assim o nosso Deus, Ele quer te curar. O nosso Deus, Ele quer te abençoar, mas Ele não vai trazer eu e você a força para o céu. Ele quer que a gente venha com amor. Ele quer que a gente tenha paciência com cada pequenininho que está lá na idolatria. Ele quer que a gente procure entender que quem anuncia, que quem batiza, que quem conserva é o Espírito Santo. Não é nós não, nós somos falhos também. Enquanto eu estou dando fé no defeito do irmão, eu estou tendo um defeito muito mais maior. Preciso de oração do mesmo jeito que vocês. Ninguém nesta terra é melhor do que ninguém. Mas a mensagem dessa noite ainda fala mais aqui no livro de Marcos, capítulo 4. Interessante que nem Marcos conheceu Isaías, nem Isaías conheceu Marcos. Mas do mesmo jeito que Isaías falou, Marcos aqui confirma no capítulo 4. Marcos capítulo 4 e o versículo 12. Amém? Versículo 12. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Todos aqueles que estão lá na idolatria nesta noite, hoje tem muita gente julgando isso. Estão lá tudo perdido, estão lá na idolatria. Eu também fazia parte daquela idolatria. Eu via os erros lá dentro, mas não enxergava o completo. Eu via
as blasfêmias que aconteciam, mas não compreendiam. E mesmo assim Jesus me deu tempo, esperou por mim, porque a Bíblia diz que Jesus é longânimo. Ele espera por mim e espera por vocês. E a gente não tem autoridade de maneira nenhuma de julgar eles. A gente temos que ter compaixão, orar por cada um deles. E no livro aqui de Lucas, ainda afirma também o que Isaías diz, capítulo 8 de Lucas. Lucas capítulo 8, o versículo 10. O profeta Lucas disse a mesma coisa de Isaías. Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado o conhecer os mistérios do reino de Deus. Os demais falam-se por parábolas, para que vejam e não vejam, e ouvindo e não entendam. Então, quando a gente for pregar para aquelas pessoas que estão lá na idolatria, aquelas pessoas que estão lá na prostituição, nós devemos falar por meio de parábolas, fazendo comparações. Se eu chegar lá onde está eles e for logo dizer assim para eles: você sabia que o sol vai esquentar 7 vezes mais, vai descer aqui 7 pragas aqui para a terra aqui, e vocês estão tudo para o inferno? Se eu for pregar assim, eles não vão se comer. Eu tenho que ter paciência, eu falo por meio de parábolas. Quando eles estiverem mais ou menos preparados, é que eu vou dar agora um alimento mais forte. Tem que ser assim. A gente tem que ter paciência. Do mesmo jeito que Isaías disse, Lucas aqui confirmou. João confirma a mesma coisa, no capítulo 12 de João, depois de Lucas. João capítulo 12. Gostaria demais de trazer minha mãe, meu pai, meus irmãos, para se firmar na verdade, mas não é do jeito que eu quero, é no tempo que Deus quer. E pelos olhos da fé, a gente crê que a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. João capítulo 12, versículo 40, diz assim o versículo 40: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. De todo jeito eles querem curar todas as cegueiras desse povo. Embora que eles digam assim: eu não creio na Bíblia, embora que eles digam assim: eu não quero nada com a igreja, toda religião para mim não vale nada. Muita gente diz: eu escuto crítica todo dia no serviço. Mas eu compreendo. Sabe por que eu compreendo? Porque eles estão com a mesma cegueira que no passado eu estava. Agora, quando é uma pessoa que conhece a mensagem e quer humilhar um pequenino, aí eu não compreendo não, porque já vai mais inocente. Ele procura agora entender a mensagem. E Jesus disse: novo mandamento eu vos dou, que amais uns aos outros como eu vos amei. Ainda aqui no livro de Atos, capítulo 28, o derradeiro capítulo de Atos, Atos capítulo 28. Capítulo 28 de Atos, e o versículo 26 e 27. Amém? Então aqui está escrito: vai a este povo e diz-lhe: de ouvir ouvireis, e não entendereis, vendo, vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se torna endurecido. Com os ouvidos ouvirão, tardiamente, e fecharão os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem com o coração, nem ouçam com os ouvidos, para que não
contempla com o coração e se convertam e por mim sejas curado. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. A palavra de Deus diz que quando aquela pessoa está sempre ali endurecendo o coração, a palavra de Deus diz lá no livro de Pedro, enquanto vocês abrem em Pedro capítulo 5, quero explicar para vocês que Pedro capítulo 5 relata que o diabo está querendo destruir toda a humanidade. Toda. O diabo está ali como se fosse um leão, querendo destruir o povo de Deus. Mas não sei se vocês já perceberam, não sei se vocês já perceberam assim, pelo menos assim num DVD assim, num filme de DVD assim, a briga de dois leões. São dois animais muito ferozes e brigam mesmo ali por aquele território, por aquela presa, e eles brigam mesmo e os dois não é campeão não, só tem só um campeão no meio desse jogo, só tem só um. E a palavra de Deus diz que as pessoas que estão lá fora, o diabo querendo agora destruir eles, o diabo fica ali como se fosse um leão querendo destruir eles. E quer destruir a mim também, quer destruir a vocês. Nós devemos entender aqui o que Pedro diz no capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 5 a 8. Pedro diz assim: rogo igualmente aos jovens serem submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingidos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Oh, glória. Versículo 6: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Versículo 8: sede sóbrios. Quando dizer que ser sóbrio, a gente não está embriagado, não é mais cachaça não, é com doutrinas de religiões aí que pensam em enganar as pessoas. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar. A palavra de Deus diz que o diabo está andando, procurando alguém, como se ele fosse um leão, procurando para quê? Para devorar. Mas, meus irmãos, eu me alegro, porque nós também temos um leão para nos defender, que a Bíblia diz que é o leão da tribo de Judá. Glória a Deus por isso. E Apocalipse confirma isso no capítulo 5. Por isso que eu estou vivo aqui nesta noite e você também está aqui. Porque o leão da tribo de Judá, ele peleja por mim e por você. Apocalipse capítulo 5. E o versículo também 5. Amém? Todavia, um dos anciões me diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a rainha Davi, desceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A palavra de Deus diz que enquanto Satanás está como se fosse um leão querendo destruir o povo de Deus, o leão da tribo de Judá peleja por mim e por você. Então, a gente nesta noite que a gente possa fazer uma entrega ao nosso Deus. Senhor, eu não quero voltar para minha casa da maneira que eu vim. Eu quero voltar agora de uma maneira diferente. Eu quero ser renovado pelo Teu Santo Espírito. Eu quero a partir de hoje que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero a partir de hoje, Senhor Deus, que o Senhor
faça uma transformação, uma mudança na minha vida, para que eu possa entender que somente o Senhor é digno de honra e glória. E nesta noite, cada um de vocês possa ter se alimentado dessa pequena mensagem, porque Jesus ama cada um de vocês e ama muito mais os seus filhos. Deus estava esperando que você viesse aqui nesta noite fazendo isso aqui. Deus está feliz com todos eles, mas está mais feliz com você porque veio aqui nesta noite. Jesus, Ele te ama. E mesmo que demore, mas Jesus Cristo Ele quer fazer morada no seu coração. Na hora que você abrir a porta, Ele quer entrar. Conheça a mensagem, porque em João 8:32 diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. E Deus tem um plano para a sua vida. Deus quer preparar algo melhor para você. Agora vamos escutar um louvor especial do nosso irmão.